Desmascarando o enganador mortal. E eu quero dizer logo de cara que este episódio de hoje é fundamental. Imagine um mundo sem enganos, sem morte, sem depressão, sem dívida, sem divórcio ou qualquer coisa horrível que existe por aí. É um lugar maravilhoso? Não é algo digno de música? Onde estava você quando lancei os fundamentos da terra? Pergunta Deus a Jó. Quando ele lançou os fundamentos da terra, as estrelas da manhã cantavam juntas. E todos os filhos de Deus cantavam de alegria. Isso aqui é antes de Gênesis, capítulo 3, antes da serpente. E antes de chegarmos lá, será que podemos ficar um pouquinho aqui? A perfeita criação de Deus é algo que merecia ser cantado. E, aliás, é isso que vai acontecer de novo no futuro, quando o Éden for restaurado. Nós vamos experimentar isso nós mesmos, não vai ficar apenas lá na história. Será parte do último capítulo da história, um capítulo que durará para sempre. Bem, e que estrelas são essas que estavam cantando? Acontece que esses termos são simbólicos. E como não queremos interpretações errôneas baseadas apenas em opiniões humanas, verificaremos na própria Bíblia o que seriam essas estrelas. Sabemos que estrelas não cantam, então a Bíblia deve oferecer alguma luz sobre isso. Abram suas Bíblias em Apocalipse 1. Vamos compreender quem estava cantando no ato da criação. Vamos lá? Em Apocalipse, capítulo 1, verso 16, ele, Jesus, tinha alguma coisa em sua mão direita. 7 o quê? 7 estrelas. Agora vá para o verso 20. Quando lemos que estrelas cantavam no ato da criação, quem de fato seriam elas? É dito que o mistério das 7 estrelas, vistas na minha mão direita, e dos 7 castiçais dourados, veja, verso 20. As 7 estrelas são o quê? Anjos. Estrelas representam o que na Bíblia? Anjos. Então, lá no livro de Jó, quando é dito que Deus lançou os fundamentos da terra, os anjos cantavam em louvor ao poder de Deus. Você não gostaria de parar aí mesmo? Imagine só Adão e Eva, perfeitos, caminhando com Jesus no entardecer, os frutos da árvore da vida e uma serpente no Éden. Satanás é obcecado por adoração e ele não mudou. O que ele começou lá no céu, está fazendo agora mesmo. Mesmo tendo perdido uma guerra lá no céu, ele continua procurando a adoração de todos. Todos os seus planos de engano estão voltados para receber a adoração. E é o caso de todas as religiões pagãs, todas as religiões falsas. O apóstolo Paulo disse, as coisas que os pagãos sacrificam, eles sacrificam para quem? O que diz o texto? Para demônios, não para Deus. É por isso que os 2 primeiros mandamentos dos 10 mandamentos ordenam a adoração de Deus e proíbem a adoração a ídolos. Satanás está sedento por nossa adoração, e se ele conseguir fazer com que adoremos qualquer coisa que não seja Deus, ele foi bem-sucedido. Pois em cada religião pagã, quando estão oferecendo o seu sacrifício, sua adoração, o estão fazendo para demônios, uma vez que não estão adorando o verdadeiro Deus, estão, na verdade, adorando demônios. Vai em Apocalipse 13 agora. Nos últimos dias, haverá uma entidade sobre a terra que é chamada de o poder da besta ou o anticristo. Aliás, vamos falar sobre ele em outra sessão. Mas eu quero que vocês vejam o plano de Satanás através desse seu representante, o anticristo. Note que você vai ver uma palavra se repetir por 3 vezes. E lembre-se que sempre que vemos 3 repetições na Bíblia, é para enfatizar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Frequentemente na Bíblia, quando algo é muito importante, é repetido 3 vezes. Então, deveria ter a nossa atenção. O que inclui Marcos 13. Não seja enganado nos últimos dias. Preste atenção para que ninguém vos engane, pois sinais e maravilhas enganariam até os eleitos se isso fosse possível. Como vimos ontem à noite, o engano é algo muito sério. Mas qual é o objetivo do diabo aqui no verso 4? Eles adoraram o dragão, que deu autoridade à besta. Adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode fazer guerra contra ela?
E no verso 8 diz: todos os moradores da terra a adorarão. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso é sobre Jesus ser o verdadeiro Deus a ser adorado. Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia diz que Satanás quer tomar o lugar de Jesus. Ele quer adoração, não quer? O dragão, a besta, o anticristo. Se Satanás conseguir adoração através disso, ele conseguiu o seu objetivo. Vá a Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero mostrar algo para vocês aqui na tela. Veja, vocês já perceberam que o culto a Satanás está aumentando muito, mas muito mesmo em nossa sociedade? Esse tipo de coisa é absolutamente nojenta. É revoltante que tenham colocado uma criança nessa escultura. Ela está olhando para o Bafomé? Esse tipo de coisa é algo realmente horrendo. Devemos chamar as pessoas para adorarem o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreu para salvar a humanidade, para que aqueles que aceitem tenham seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ainda assim, esse tipo de coisa apela apenas para um setor pequeno da sociedade. O que veremos em 2 Tessalonicenses capítulo 2 é que o engano de Satanás é muito abrangente. Eu vou ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado. Esta é uma referência ao anticristo, ao homem do pecado, chifre pequeno. Será revelado o filho da perdição. Nós já vamos falar disso. Que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. Está vendo que o problema é a adoração? E esse anticristo chega até mesmo a sentar-se no santuário de Deus, proclamando ser ele mesmo Deus. Veja só. Não é exatamente isso que Satanás queria no céu? E ele fará o seu agente sentar no templo de Deus. Mas o que é o templo de Deus no Novo Testamento? É a igreja. Ele afirmará ser Deus, bem no meio do povo de Deus. Ele é o filho da perdição. João, capítulo 17, verso 12, usa esse termo, filho da perdição. Mas em referência a quem? Judas Iscariotes. Então, o que sabemos sobre Judas? Sabemos que estava no meio dos 12, que era um discípulo fraudulento. Esse poder anticristo será assim também. Então, quando vemos Satanás procurando a adoração de todos os habitantes do mundo, não é através somente de sacrifícios pagãos, não é através somente de Bafomé, mas é também através deste homem que parece cristão. Ele é o filho da perdição dentro do próprio cristianismo. O verso 7 nos mostra qual é a agenda deste homem. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. E então será revelado o iníquo. Iníquo é aquele que não segue a lei, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. A vinda deste iníquo, sem lei, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Nesta série, queridos, não receberemos apenas a verdade, mas o amor pela verdade. Não se trata apenas de algo intelectual, de conscientemente aceitar a verdade, mas é uma verdade que transforma. Os santos não serão enganados porque amam a verdade, e Jesus é a verdade. É por isso que nosso relacionamento com Ele é a prioridade. O diabo, por outro lado, está procurando derrubar a lei de Deus. Vocês viram isso mencionado 3 vezes? O iníquo, o iníquo, o iníquo. Satanás não gosta da lei de Deus. Mas é claro que não gosta, pois Satanás quer impor a sua própria lei. Ele não queria tomar o lugar de Deus no céu? Nós vemos a mesma coisa em Daniel, capítulo 7. Lá é dito que esse poder do anticristo procuraria mudar a lei de Deus. Portanto, a guerra começou no céu e vai continuar até o fim dos tempos. É o que dizem as profecias de Apocalipse 13.
e de 2 Tessalonicenses 2. E essa guerra é entre a lei de Deus e a falta de lei de Satanás. De um lado está a autoridade de Deus, que possui o justo direito de ser obedecido e adorado. E do outro temos o direito fraudulento de Satanás, que procura o mesmo. Portanto, se este é o verdadeiro conflito, como será o coração do povo de Deus? O nosso desejo será obedecer a Deus em espírito e verdade. Dessa forma, não permitiremos que Satanás ponha os pés em nossas vidas. Tanto é que o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Veja que sublinhei a palavra servos. Paulo disse que ao obedecermos, estamos servindo. Agora, o que um servo significa na Bíblia? O segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura e nem se prostrará a elas. E também diz: não as servirás. Afinal, o que seria isso? É adoração, não é? Deixe o meu povo ir, disse Moisés, para que possamos servir ao Senhor no deserto. Não estamos agora num serviço de adoração? Então, servir ao Senhor no segundo mandamento é adorá-lo. E Paulo acabou de dizer em Romanos 6,16 que aquele a quem obedecemos, também servimos. Obediência é a maior forma de adoração. Obedecer a Deus é algo bonito. E o diabo está constantemente tentando suplantar isso. Então, se Satanás consegue fazer com que as pessoas o obedeçam ou ao anticristo, ele de fato está sendo adorado. Lembrem-se deste conceito para nosso futuro programa. Este princípio é um princípio básico. Se Satanás conseguir fazer com que as pessoas o obedeçam ou ao seu anticristo, ao invés de obedecerem a Deus, ele obteve sucesso ao fazer com que as pessoas o adorem. Mas como será o povo de Deus no fim dos tempos? É dito lá em Apocalipse 12. O dragão se enfureceu contra a mulher, o povo de Deus, e fez guerra contra o resto de sua descendência, aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e guardam a fé de Jesus. Felizes são aqueles que obedecem aos seus mandamentos, os mandamentos de Deus. Nós vemos isso repetido 3 vezes no livro de Apocalipse. Vemos o povo de Deus rejeitando por 3 vezes a adoração a Satanás. O livro repete por 3 vezes que o povo de Deus guardará os seus mandamentos. Eles desejam obedecer a Deus. Agora, vocês perceberam a paz do ter a fé de Jesus? Isso nos remete ao último episódio, no qual vimos que a maioria dos cristãos acham que podem conseguir o céu pelas suas próprias obras. Só que não. Apenas os méritos de Cristo fazem o quê? Nos garantem a nossa salvação. Sempre que falarmos de mandamentos, nunca se esqueça disso.